Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1. Deus escolheu você. Semana 2. Bênção espiritual nos lugares celestiais. Anote os versículos desta sexta-feira. Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Trecho para ler com oração. Atos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A responsabilidade da liderança. Hoje continuaremos a ver o que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso em Atos capítulo 20, versículos 21 a 24. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O versículo 24 tem sido minha oração e o meu desejo desde que o Senhor me deu a responsabilidade para com a sua obra. Ele me deu a mesma promessa dada a Moisés de que sua presença irá comigo e me daria descanso. Confira Êxodo 33, 14. Desde então, tenho aprendido a trabalhar em descanso, porque é Deus quem, de fato, realiza a sua obra. Em certa ocasião orei: Senhor, mostra-me exatamente qual é o meu papel. De forma concreta, o que o Senhor espera que eu faça? O Senhor me respondeu claramente: eu quero que você leve o meu povo até a terra de Canaã. Somente os vencedores entrarão na boa terra de Canaã. Particularmente, não tenho nenhum outro interesse na vida. Perdi totalmente o interesse pelas coisas materiais. Só peço a Deus que me dê saúde e sua presença, para que eu possa continuar servindo como um humilde canal. Não busco a glória humana nem a fama. Só quero fazer aquilo que o Senhor me incumbiu de fazer e completar a carreira. Paulo é um grande exemplo de alguém que serviu o Senhor com humildade, nada buscando para si, mas apenas o que é proveitoso para a igreja e para a obra de Deus. Esse deve ser nosso modelo. Pela grande preocupação com a igreja, Paulo chamou os presbíteros e lhes disse, em Atos 20, versículos 25 a 28. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Os presbíteros, os líderes das igrejas, têm a responsabilidade sobre o rebanho de Deus e terão de prestar contas ao Senhor. Se o rebanho tomar uma direção errada, é por culpa deles. É preciso ser fiel ao Senhor e conduzir seu rebanho apacentando-o e pastoreando-o. Veja o que diz João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17. O que o Senhor espera dos líderes é que cuidem da igreja,
do rebanho de Deus, levando-o para a direção certa, com a palavra e o alimento correto. Paulo queria mostrar isso aos presbíteros. Dando prosseguimento em Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30, lemos: Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. O homem natural gosta de ter discípulos, de ter pessoas que o seguem. Se não estivermos atentos ao que o Senhor está falando e fazendo, corremos o risco de nos distrair e nos desviar, arrastando conosco muitos irmãos. Paulo inclui em seus conselhos e advertências a questão de lidar com a cobiça, em Atos, capítulo 20, versículos 31 a 33. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Não cobice o patrimônio dos irmãos, tampouco procure, devido à sua posição, enriquecer ou levar vantagem sobre alguém. Ter um procedimento correto para com as riquezas materiais é muito importante. Esse é um ponto em que muitos servos de Deus caíram. Paulo finaliza seu cuidado para com os missionários em Atos capítulo 20, versículos 34 a 36. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse é o conteúdo do cuidado de Paulo na preparação dos missionários. Ele trabalhava não de maneira formal, mas de forma orgânica, por meio da palavra e da vida de Cristo. Um servo de Deus deve ser puro de coração, sem ambição particular, nem desejo pela glória humana. Não temos de agradar a homens para ter nosso grupo de seguidores. Nosso único desejo deve ser completar a carreira e o ministério que recebemos do Senhor. Depois da partida de Paulo, de fato, surgiram lobos vorazes. Eram falsos mestres, judaizantes e místicos com as suas doutrinas gnósticas, cultuando o conhecimento, o esoterismo e a cultura em detrimento da pura palavra de Deus. Em nossos dias, temos de vigiar para não ser distraídos e enredados pelas belas palavras que nos desviem da direção dada por Deus. É pelos frutos que conhecemos a árvore. Veja o que diz Mateus 7, versículos 15 e 16. Uma árvore pode ser bonita, mas não produzir fruto nenhum. É preciso olhar o que o ministério de quem fala produziu. Não devemos correr atrás de belas palavras, e sim daquilo que é proveitoso para a obra do Senhor, ou seja, daquilo que edifica a igreja e produz frutos para o reino de Deus. Uma pergunta: o que é um presbítero e qual é a sua incumbência?